Fala galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá ok? Saudade de poder estar na sala com vocês, mas vai passar esse momento aí e a gente vai retomar nossos trabalhos, nossas brincadeiras dentro da sala, tá ok? Espero que vocês estejam aproveitando também aí, as meninas aí que gostam de ler, né? Nicole e a Júlia, que gostam muito de ler. Pedro, também espero que esteja aí correndo atrás aí do seu concurso aí, que você esteja aproveitando também para estudar. E os demais aí, um abraço, tá ok? Que Deus possa estar abençoando aí as famílias. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aquele conteúdo que eu lancei na terça-feira, falando sobre introdução à função do primeiro grau. Gostaria que vocês pegassem o material, porque vai ser exatamente através dele que eu vou estar lendo aqui o que a gente vai conversar, tá ok? Aí a gente colocou lá, introdução à função do primeiro grau, lembrando aos senhores que, por gentileza, deixe todo o conteúdo anexado nos seus cadernos, tá ok? Seja ele escrito, seja ele a atividade resolvida, tá bom? Que vocês possam estar colocando lá no caderno de vocês para futuras avaliações, ok? Apesar que eu quero que vocês não se prendam a avaliações agora no momento, porque a gente está analisando um plano aí para que a gente possa ajudar a todos, tá ok? Então vamos lá. Introdução à função do primeiro grau. Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim. Ela tem esses dois nomes, né? Vocês podem encontrar nos livros esses nomes aí e já saber do que se trata. A qualquer função f dada por uma lei uma lei formada, f de x é igual a x mais b, onde a e b são números reais, dados que a é diferente de zero. Não pode, a em momento nenhum pode ser igual a zero, porque a gente sabe que qualquer coisa que multiplicada por zero é o próprio zero, então não dá. Ela é chamada de função polinomial porque o expoente maior que ela tem, ou seja, que obtém, é o x elevado a 1, né? A gente aprendeu dentro da sala de aula aí que quando não tem nenhum númerozinho em cima do x, isso significa que ali tem um número 1 escondido, não é isso? Vamos continuar aqui. Na função f de x, ax mais b, o número a é chamado de coeficiente de x, ou seja, ele sempre vai estar junto com o x. E o b é chamado como termo constante, tá bom? Vocês vão ver probleminhas aí, por exemplo, o taxista, a bandeirada do taxista, ou seja, só para você entrar e sentar no táxi, você vai pagar R$ 2. E por cada quilômetro percorrido, você vai pagar mais R$ 4. Então, o B vai ser o valor da corrida, mesmo que o carro ainda esteja parado, que é aquela taxa que você paga, e o X sempre vai ser aquele valor que vai estar que vai estar modificado. Ou seja, vamos fazer um exemplo aqui para vocês. A gente tem essa função aqui, a de x mais b. Eu vou continuar usando o exemplo do taxista, tá bom? O taxista vai cobrar para você R$ 2 só para você entrar no táxi dele e sentar. E ele vai cobrar mais R$ 4 por cada quilômetro percorrido. Então, esse 4 vai ser o A, tá certo? Porque vai depender do X para saber quanto que vai ser. Só que o seu passeio vai ser curto, então você só vai andar 2 quilômetros, então vai ser 4 vezes o 2, tá certo? Então, nesse caso, o X é o 2, que está representando quilômetros, A é o 4 e o B é o valor que vai ser um termo constante, ou seja, para a gente poder saber quanto que vai ficar isso aí, só fazer essa multiplicação, 4 vezes 2, 8, 8 mais 2, 10. Então, o valor que ficaria, no caso aí, essa corrida, seria um valor de R$ 10, tá certo? Então, o que que acontece? Deu para dar uma entendida, né? Que esse aqui é o valor fixo, o A é um valor que vai ser
por quilômetros, por peças. Vai depender muito do que o autor da pergunta vai estar querendo trabalhar com vocês. E essa daqui é a característica. Aí a gente fez ali alguns exemplos, veja alguns exemplos de função polinomiais. O primeiro exemplo ali, você encontra f de x igual a 5x menos 3, onde A é o 5 e o B é o menos 3. Menos 2x menos 7, onde A é o menos 2 e o B é o menos 7, tá ok? E o terceiro exemplo, 11x. Nesse caso aqui, a gente só tem o termo A, porque o B a gente não tem. Mesmo assim, ela não deixou de ser uma equação do primeiro grau, ou seja, uma função do primeiro grau, porque o A ainda existe ali, tá certo? Que nesse caso é o 11, o 11x. Então, ele não foi eliminado, então o A existe. Então, mesmo assim, ela continua sendo uma equação do primeiro grau, ou uma função do primeiro grau. Quando a gente estudou sobre equação do segundo grau, eu dei alguns exemplos para vocês com ela completa e incompleta. Esse exemplo aqui, o terceiro exemplo, é um exemplo de uma função incompleta, só que do primeiro grau, tá ok? Aí a gente vem trazendo uma informação do que é função. Uma função é uma regra matemática que relaciona cada elemento de x de um conjunto A a um único elemento y de um conjunto B. Os conjuntos A e B são conhecidos, respectivamente, como domínio e contradomínio. Já x e y são conhecidos, respectivamente, como variáveis independentes e variáveis dependentes. Ou seja, o y sempre vai depender do x, tá bom? Porque todas as vezes que a gente coloca, ou seja, atribui valores a x, a gente encontra y, tá ok? Então, o y ele é dependente do x para que ele apareça na nossa função. Pois o valor de y será, o valor de y sempre dependerá do valor de x, foi o que a gente acabou de conversar sobre isso. Aí, eu fiz lá embaixo, tem uma tabela com essa função aqui. Ali na nossa conversinha anterior, a gente disse que o y é totalmente dependente do x, tá certo? Então, isso daqui é uma função do primeiro grau e eu vou atribuir esses valores aqui a x, tá? Tá lá na tabelinha também. Aí a gente vai dizer que y é igual, o x no primeiro momento vai estar valendo 1. 1 menos 3. Então, o y vai ser igual ao quê? Menos 2, tá certo? Aí, no próximo momento, o x vai ficar valendo quanto? 2. Então, vai ficar 2, desculpa. Vai ficar 2 menos o 3, y é igual a menos 1. Beleza. Achamos dois valores, tá? Achamos o menos 2, quando a gente faz a subtração ali, e achamos o menos 1. Atribuímos ao primeiro momento o 1 como valor de x e no segundo momento o 2 como valor de x, beleza? Esses dois valores que a gente encontrou aqui, pessoal, a gente vai colocar ele entre parênteses e vamos dizer que eles são pares ordenados. Os pares ordenados, eles sempre vão conter, na verdade, deixa eu escrever aqui no cantinho, x e y. Essa aqui sempre vai ser a montagem. Então, a gente tem dois pares ordenados. O primeiro par ordenado vai ser 1 e menos 2. E o segundo par ordenado vai ser quem? É o que está aqui embaixo. Não sei se está dando para vocês verem direitinho, é porque eu tô... Agora sim, agora foi, né? Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Então, o segundo par ordenado ficou como aqui? Ficou o 2 e o menos 1. Lembra que lá no início a gente estava conversando, falando que o y é totalmente dependente do x para aparecer? Então, isso daqui mostra que quando você atribui valores a x, você encontra y automaticamente. E isso forma para gente pares ordenados, tá ok? Que esses pares ordenados, eles vão aparecer no gráfico,
que é o próximo tópico aí que a gente vai estar lendo, ó. Gráfico de uma função do primeiro grau. Espero que vocês estejam acompanhando aí no material que foi escrito, tá ok? Que esse material que foi escrito seria o que estaria no quadro. Toda função do primeiro grau pode ser representada geometricamente por uma reta. Pessoal, função do primeiro grau sempre será uma reta. Seja ela crescente, decrescente ou constante, sempre será uma reta, tá ok? Então, quando vocês olharem no livro e encontrarem uma reta no gráfico, já sabe que ali é uma função do primeiro grau, tá ok? Para construí-la, basta encontrar dois pares ordenados de pontos que pertencem a esta reta, colocá-los no plano cartesiano e traçar a reta que passa por eles. Tomando a função, aí foi o exemplo que a gente usou, função de y igual a x menos 3, como exemplo. O passo a passo da construção do gráfico de uma função do primeiro grau deve ser o seguinte. Aí a gente colocou no próximo tópico o plano cartesiano, que vai ser o que a gente vai conversar sobre ele daqui a pouquinho. Então, pessoal, o plano cartesiano aí será o nosso próximo tópico, que ele fala que trata-se de um plano construído com duas retas numéricas perpendiculares, nas quais é possível marcar localização. Aí nós temos aqui duas retas perpendiculares. Por que perpendiculares? Porque elas criam aqui, ó, um ângulo de 90 graus, tá ok? Nesse plano nós temos o primeiro quadrante, tá bom? Nós temos o segundo quadrante, nós temos o terceiro quadrante e nós temos o quarto quadrante, tá bom? Essas retas aí, elas vão ser numeradas com os números inteiros, que sempre serão do lado direito os números positivos, do lado esquerdo sempre os números negativos, na parte superior sempre os positivos, na parte inferior sempre os negativos. Cuidado na hora de montar esse plano, porque eu já vi pessoas começando com o número 2, com o número 4 aqui, e não é assim. A ordem continua a ordem crescente para todos, tá bom? Então, vamos lá. Analisando aqui. No primeiro quadrante, nós vamos ter sempre, ó, 90 graus aqui. O primeiro quadrante sempre vai ser os números positivos. No segundo quadrante, nós já vamos ter os números negativos e os números positivos. No terceiro quadrante, eu só tenho negativo. No quarto quadrante, eu tenho negativos mais positivos, tá ok? Esse daqui é a análise do plano cartesiano, que vai ser o lugar onde nós vamos estar colocando os pares ordenados, tá ok? Para vocês poderem já ir se adaptando com essa fala, tá bom? E antes que alguém pergunte, né? Porque a gente já sabe que tem uma galera na sala de aula que sempre pergunta para que vai servir isso. Se você for querer entrar na Marinha, né? Vai ter que navegar, você vai ter que saber plano cartesiano, porque eles também trabalham com isso, tá? Outra coisa aqui no plano cartesiano, essa reta aqui a gente chama de x e essa reta aqui a gente chama de y. Essa reta x nós chamamos ela de abscissa, tá? E a y nós chamamos ela de ordenadas, tá bom? É aqui onde a gente vai estar colocando aqueles pares ordenados que a gente descobriu lá naquela funçãozinha lá em cima, tá ok? E eles também vão ser chamados de domínio e contradomínio, ou seja, cada pontinho do x vai se encontrar com um do y lá em algum momento. E a gente vai montar o plano cartesiano aí agora dentro dessa localização aí, pares ordenados e localizações no plano. Aí nós montamos aí uma tabela, né? Que vocês encontram o x, encontramos a função, encontramos o y e o que é o par ordenado, tá certo? Que a gente já achou. O primeiro par que a gente achou foi 1 e menos 2. Então, o número 1, ele é o x, tá vendo? Olha, pessoal, deixa eu conversar com vocês aqui. Eu sempre vejo muito esses erros.
essa ordem de x e y, ela é preciso, tá? Porque quando você muda essa ordem, todo o plano também muda. Olha um exemplo. Ali a gente tem o 1, desculpa, nós temos aqui o número 1 e temos também o menos 2, que é o y. Olha como fica isso no plano. O 1 tá aqui e o menos 2 tá aqui, tá certo? Não vai ficar muito certinho porque eu não estou trabalhando com uma lousa, tá? E tô sem régua. O segundo seria quem? O segundo seria 2 e menos 1, tá certo? Então, o 2 está aqui e o menos 1 está aqui. Tá bom? E você vai conseguir passar uma reta subindo aqui, tá bom? Então, esse aqui é 1 e 2 é o ponto A e aqui o ponto B, tá certo, pessoal? Olha se a gente inverter as coisas aqui, se isso aqui for invertido. Vamos dizer que você coloque x como menos 2, olha para onde o ponto já vem. E o y como 1. Então, ficaria 2 e 1 aqui, ó. Ó o ponto para onde que vai. Do outro seria menos 1 e 2. Ó, como muda total trajetória da reta. Tá certo, pessoal? Então, essa ordem precisa ser respeitada. O x, que vai ser o valor que você vai atribuir, sempre no primeiro lugar, e o y sempre no segundo lugar. E isso também, na hora de encontrar no plano cartesiano, precisa ser respeitado. Tá ok, pessoal? Nós deixamos aqui algumas observações para vocês. Vamos ler. A observação que é muito importante. Todas as vezes que atribuímos o valor a x em uma função, automaticamente encontramos o y. Isso foi o que a gente conversou. E, assim, para você gravar isso, tá? E não esquecer. Basta substituir o valor a ser atribuído e resolver o cálculo, que foi o que a gente fez no exemplo anterior. Observe o exemplo da tabela acima. A função é dada por y, que é igual a x menos 3. E esse é o valor que está lá naquela tabelinha que a gente montou. Dá uma analisada na tabela bonitinho lá que você vai conseguir entender. Então, essa observação aqui nós já fizemos no decorrer aí do nosso vídeo, tá beleza? Aí eu montei o gráfico da função, que é exatamente esse gráfico que está aqui, sendo apresentado para vocês hoje. E convidei vocês para a gente poder treinar, tá bom? A atividade número 1, mega tranquila, tá pedindo só para você identificar as funções, se elas são do primeiro grau. Aí a gente tem várias aí, e você vai observar sempre o x para ver se ele tá com o número 1 ou se ele tem mais alguma coisa. Você não precisa responder, não precisa resolver, basta você só assinalar, tá ok? Você só passa um círculo aí nessas funções aí que são do primeiro grau. Na número 2, está pedindo, na verdade, para você separar os coeficientes, né? Ou seja, você vai separar o A e o B dessas situações aí, ou seja, dessas funções que a gente colocou aí, para vocês poderem se encontrar. A terceira, você vai completar essa tabela usando o mesmo cálculo que a gente fez aqui, só que mudou ali a função, que agora a função ficou x mais 1. Então, no lugar do x, você vai substituir como se fosse aquela expressão algébrica, né? Eu tô te dando o valor de x, você só vai atribuir ele e achar o par ordenado na número 3, tá certo? Se você quiser, você também pode, eu não pedi, tá? Mas, eu pedi sim, desculpa. Eu pedi, você vai completar a tabela e embaixo da tabela você vai montar esse gráfico. Você vai encontrar esses pares aí ordenados dentro do gráfico que você vai montar. Se construir uma reta, beleza. Se não construir, tudo bem também. Você pode me enviar do jeito que você conseguiu fazer. Pessoal, não tô vendo vocês colaborarem lá no grupo,